falar de mercado do boi gordo. Eu vou conversar com o João Otávio Figueiredo, que é um dos analistas de mercado da Datagro, nossa parceira de conteúdo. Sempre no final do programa nós mostramos muitos números do indicador de boi Datagro, não só a cotação dos preços, mas a escala de abate, enfim, muitos números que são divulgados pela Datagro depois de receber as informações de quem faz negócio com boi gordo, o pecuarista com a indústria frigorífica. Vamos saber como está esse mercado hoje, baseado nas informações que a Datagro recebe. Então eu vou conversar com o João Otávio Figueiredo e já começo perguntando a ele o seguinte: a Datagro projetou um crescimento dos abates de bovinos e, consequentemente, maior oferta de carne ou de boi ao mercado. Isso a gente viu na confirmação do IBGE. Ô, João, boa noite. E agora, qual é a projeção que a Datagro faz, baseada nas informações que recebe? Zaidan, muito boa noite. Sempre um prazer falar com vocês e pedir um pouco da nossa visão de mercado para esse momento. Zaidan, é o seguinte, a gente ficou muito contente com a divulgação dos dados do IBGE, porque o indicador do boi Datagro hoje contempla mais de 70% abate nacional. Zaidan, eu estou ouvindo o meu retorno, então está um pouco complicado, se puder ajustar o áudio. E hoje contempla mais de 70% do abate nacional. Então a gente tem a oportunidade de antecipar o percentual de abate de fêmeas. A gente ficou muito contente com a divulgação dos abates de fêmeas oficiais pelo IBGE do primeiro trimestre. O mês que a gente ficou assim, na estimativa mais distante foi 0,7%. Então essa contribuição que o indicador do boi Datagro traz para o setor, que é a pecuária, a gente acompanha na Datagro por mais de 14 culturas, a gente olha o mercado de cana-de-açúcar, mercado de grãos e outras diversas commodities. O de pecuária no Brasil é o que a gente é mais carente de dados, né? A gente tem aí os abates trimestrais divulgados no IBGE. Mundo de cana, a gente tem aí a moagem de cana quinzenal, grãos, mesma coisa. Então a gente ficou muito satisfeito porque quem é colaborador do indicador do boi Datagro tem esses números à disposição, então a gente tem assertividade disso. E o que a gente está percebendo nesse momento, Zé, daqui realmente é um nível de oferta nesse primeiro trimestre do ano, e agora no quinto mês a Batcif também confirma isso, é um nível de abate assim, recorde, né? 9 milhões de cabeças no primeiro trimestre do ano, representando 24% de incremento em relação ao ano passado, que já foi um dos abates históricos do Brasil. Então, no fundo, Zaidan, isso é uma resposta daquele momento que o mercado, em 21, 22, que o boi saiu de R$200 para 350, o pessoal realmente reteu fêmeas e voltou a produzir muito gado e chegou a conta disso desde o ano passado, né? Então, o ciclo pecuário continua aí imprimindo o seu curso, né? Ele é soberano e está tendo um incremento que, de alguma forma, surpreende o mercado. A notícia boa é que a gente está com uma demanda bastante resiliente, tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação também, que está aí em patamares recordes, com mais de 900 mil toneladas exportadas em apenas 5 meses do ano, que já começa também em níveis recordes aí e 37% acima do ano passado. Então essa demanda aquecida tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação faz com que as cotações do boi no Brasil, elas estão em queda nesse momento, né? Nosso indicador fechou em primeira mão para vocês aqui hoje em 219 na Praça Bar de São Paulo, e representa uma queda aí de mais ou menos 10% no ano. A gente começou o ano em torno de 240, estamos agora no patamar de 220. É uma queda não tão acentuada, muito em virtude de a gente estar com uma demanda aquecida que consegue escoar esse nível de oferta que realmente é um recorde para o ano no Brasil. O outro analista, como vocês, da Datagro, o Alexandre Mendonça de Barros, ao falar da queda nos preços da arroba do boi gordo, disse até, fiquei até surpreso, porque a queda deveria ser maior, por causa desse grande volume de animais abatidos, da oferta muito grande de animais disponíveis para a indústria. Então ele diz que a oferta, o preço, a queda deveria ser maior. Vocês também pensam assim? A gente tem nossa visão da Datagro, né? Realmente não é, a queda poderia sim ser mais acentuada, mas ela não é tão acentuada, eu acho que não deveria ser mais, o mercado é o que
de fato acontece, porque a gente está com uma demanda aquecida. O Brasil mandou aí 900 mil toneladas em apenas 5 meses para fora. Então, o mercado de exportação cumpre um papel importante no escoamento desse gado. E hoje, o mercado interno do Brasil voltou a consumir carne bovina de maneira mais expressiva, que pré-pandemia a gente viu que a gente tinha um consumo per capita super interessante, o boi bateu 350, o mercado interno sentiu muito, ficou muito caro consumir carne de boi no Brasil, e nesse nível hoje a gente percebe, conversando com a indústria, com o pecuarista, o mercado se encontra no ponto de equilíbrio, a indústria encontrou um preço que ela consegue escoar carne no mercado interno, a gente vê aí, acompanha no varejo como é que está andando, a gente voltou a encontrar peças de picanha nos lugares mais periféricos, não a picanha de primeira linha, mas você encontra picanha no mercado hoje é R$42, eu cheguei a R$39. Então, cortes relativamente nobres estão tendo escoamento de novo. E o brasileiro, isso é claro, ele tem uma preferência cultural pela carne vermelha, impressiona. Então, eu acho que essa demanda aí, a indústria encontrou um ponto de preço no mercado interno que ela consegue manter um escoamento interessante. E outro fator também, hoje, se a gente olhar que os nossos principais competidores no mercado internacional, a nossa arroba em dólar está abaixo de R$40. Então, o pessoal está aproveitando muito isso, os preços lá fora também. A gente vê que a nossa exportação por Oriente Médio cresceu bastante. A gente tem alguns dados importantes que eu compartilho pela equipe nesse momento, queria dividir com vocês, que são os seguintes para falar um pouco mais de detalhe no mercado de exportação. A gente exportou esse ano em torno de 900 mil toneladas, a gente exportou esse ano, é um dado bastante impressionante. A China continua como principal destino para isso, né? A gente vê que realmente está andando muito para lá, mas outros países estão aumentando também. A gente vê que Irã, Emirados Árabes, a Argélia têm cumprido um papel que o Brasil cada vez mais busca depender um pouco menos da China. Então, o setor está diversificando as exportações para fora. Eu acho que é um momento muito especial da carne brasileira e a gente já tem uma perspectiva mais interessante. O segundo semestre do ano, sazonalmente, esse bate-feira começa a cair. A gente também tem um indicador de reposição na Datago que a gente vê que o ágio dele, ele consegue constante, já está começando a abrir um pouco, de fêmeas principalmente. Então já tem um estímulo para o segundo semestre do ano, o pessoal começar esse início de retenção de fêmeas. A gente acredita que essa oferta, ela continua expressiva até final de julho, talvez começo de agosto, mas é improvável que o mercado consiga manter esse nível de abate de acima de 3 milhões de cabeças por mês. Então, acho que a gente tem aí, nesse momento, talvez o pico da oferta de boi no Brasil, consequentemente está flertando com o piso de preço, e a gente projeta um segundo semestre mais construtivo, mas também sem potenciais para grandes altas no mercado, como também a gente está vendo agora que no pico da oferta a queda não é tão significativa, e para 25 a gente tem um ano aí que promete ser um ano muito construtivo em termos de precificação, porque o Brasil tem um mercado interno bastante aquecido e exportação, o Brasil é um player também que consegue entregar volume com qualidade e preço atrativo para o mercado consumidor lá fora. Ô João, eu queria trazer para o pessoal acompanhar também a tela, o mapa das escalas de abate que vocês divulgam, vocês depois de receber as informações e processá-las. Vamos ver então o mapa das escalas de abate. Eu queria te perguntar, ainda tem espaço para peso, maior peso na pressão dos preços da arroba com base nessa escala de abate? Por exemplo, nós temos que na praça de referência São Paulo, a escala de abate está em 14 dias e está em queda. 13 dias em Mato Grosso do Sul, 18 dias em Minas Gerais, que está em alta, 9 dias úteis em Goiás, 16 no Mato Grosso, 16 em Rondônia, 21 no Tocantins, 31 dias na Bahia, bastante alongada, 20 dias no Pará. E no Pará também crescimento. Ainda tem espaço para aumentar o peso, a pressão sobre os preços do boi gordo em função dessa escala? Ainda sim, a gente está no pico agora de oferta, então isso tem, de fato, emergido esse problema já está em 219 São Paulo, os estados com bastante pressão também, mas o que a gente conversa muito internamente aqui na Datago, a gente tem uma avaliação de custo também. E hoje, qual que é o custo mais caro para produzir uma arroba aqui em São Paulo? A gente vai fazer isso com o custo do Boitel.
A gente pega o preço do boi magro, estima aí uma diária do Boitel de 120 dias e a gente vê a margem. Isso está dando um custo de mais ou menos 200 até 210 na arroba. Então, para a gente, aqui na nossa visão, esse é um piso teórico de preço, porque muito abaixo disso não tem estímulo para o pecuarista mandar um boi para o Boitel, por exemplo. A conta não fecha abaixo de 210. A depender do preço que ele comprou o seu boi magro e a depender do custo também da diária do Boitel. Isso varia de algumas regiões do estado de São Paulo. Então a gente vê que sim, pode ocorrer uma pressão de baixa ainda, isso deve persistir até o final de julho, mas a gente não consegue enxergar no radar, já deu uma arroba muito abaixo desse piso teórico que a gente está colocando aqui de 210. Então a gente está flertando com esse piso já. Agora a questão assim, né, qual que é exatamente o fundo desse poço, talvez, é muito difícil dizer. Mas a notícia boa, o pecuarista que tem aí o seu próprio confinamento, a gente somos muitos deles amigos que nos acompanham nesse canal aqui até, tem gente conseguindo produzir arroba aqui em São Paulo com custo de 180, até 170 que a gente chegou a escutar de produtor aqui em São Paulo. Então, nesse patamar de preço, o setor está confortável, a indústria está conseguindo se remunerar com as vendas no mercado interno e exportação também, e o pecuarista não está naquele prejuízo, daí a gente acompanha no passado, outubro, que a arroba veio abaixo de 200, e o pecuarista tinha um custo de produção de 230. Aquele carrego que tinha no passado de custo caro e de boi magro caro também, ele não tem mais. As oportunidades que tiveram de compra aí, de recompra de compra de reposição foram muito boas. Então o setor encontra-se num ponto de equilíbrio. Não está um colosso, de maneira alguma, mas as margens estão relativamente confortáveis, tanto para a indústria quanto pecuaristas, acho que operam de maneira relativamente harmoniosa nesse momento. Mas, ô, João, esse valor da arroba produzida que você falou, né, 180, se não me engano, você falou agora, isso é para quem tem o ciclo completo ou para quem comprou boi magro? Não, isso eu estou falando aqui de simplesmente de engorda e confinamento, tá? E isso pode falar assim, o cara pode ter, a depender do seu confinamento, se ele tem um insumo próprio, esse custo de 180, a gente está falando dos benchmarks do mercado, um cara que tem uma integração com outra cultura, ele tem o próprio milho, ou tem uma integração com cana-de-açúcar, então estamos dizendo aí esse patamar de 180, é realmente os players aí que tem o benchmark, e alguns deles sim, alguns têm o boi próprio, né? O cara tem uma fazenda no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que ele prepara o boi magro lá, traz para cá e consegue chegar no patamar desse de custo, que realmente é um dos benchmarks do setor. Então, dos pecuaristas aí, o topo da prateleira, para conseguir chegar nisso. O IMEA, que é o Instituto do Mato Grosso, de Pesquisa Agropecuária, estima que a participação das fêmeas nos abates lá em Mato Grosso, gradualmente vai sendo reduzida. Vocês notam isso nas informações que recebem dos pecuaristas? Perfeitamente. Deixa eu te dar um dado interessante aqui, que realmente as nossas projeções aqui também já estão também apontando essa queda, tá? Aqui, ó, a nossa projeção de abate para maio está em torno de 43%, 46% para abril e 43,9% para maio. Ela começa já a dar uma acentuada nesse abate de fêmeas. E sazonalmente, o segundo semestre abate menos. Então, nossa perspectiva é de não ter os dados de junho ainda, vamos esperar fechar um mês para soltar nossa estimativa para junho, mas já começa a acentuar esse pico de oferta de fêmeas que, para o segundo semestre, a gente imagina que vai ser menor. Ô, João, disse que a entre-safra de boi começa agora, neste mês, junho. Na prática, ela já começou? Está começando? A safra do boi, né? Eu converso muito aqui com os pessoais que coordenam a gente da Pago também, falo muito com o Beto Zilli, acompanha vocês, né? E isso é um dado interessante. Cada vez mais a sazonalidade da oferta de boi no Brasil tem sido mitigada pelos grandes confinamentos. Então, cada vez tem sido menos demarcada a safra de boi. E como a gente teve um estímulo muito grande para os confinamentos, aí que tinha um insumo barato, reposição barata, a gente está fazendo a rodada do indicador do boi da Pago na Estrada, e a gente foi para 6 estados já, semana que vem estamos para Rondônia, vamos rodar por lá e ter mais dados para a gente poder acompanhar, mas a gente percebe que os grandes confinamentos estão bastante carregados, então esse demarcação de entre safra, ele é cada vez menos expressivo, porque essa sazonalidade que a gente tinha aí desse fim de safra agora, ela já acaba sendo mitigada, porque a intensificação na pecuária brasileira leva a
fator, né? Então a gente acaba normalizando a oferta, o cara não tem o primeiro giro e o segundo giro do confinamento, ele cada vez menos demarcado, o pessoal consegue entregar boi o ano todo, quem faz abate acima de 100 mil bois, por exemplo, o cara consegue ter uma entrega de boi aí de maneira constante ao longo do ano. E nós temos também informações de que muitos pesquisadores, analistas, dizem que há sinais no mercado suficientes para dizer que o ciclo, a transição do ciclo hoje de baixa, está começando, está começando. O que vocês pensam sobre isso? Estamos muito em linhas, Edan. A gente percebe as nossas estimativas colocam que a transição do ciclo começa agora no segundo semestre. E não é que dizer que a transição do ciclo, a gente conversa muito isso aqui internamente com a equipe, não é que vai mudar o ciclo para isso arrumar na hora. A transição do ciclo é exatamente aonde se dá o pico de oferta que a gente está vivendo agora. E isso deve começar a amenizar essa oferta a partir de julho. E o primeiro sintoma para isso a gente vê quando os preços da reposição começam a parar de cair. A gente teve uma queda no indicador de reposição da agora, ele caiu um pouco, como caiu bastante a cotação da arroba do boi, das ovelhas, e, consequentemente, isso já está sendo sentido. Então, mesmo com uma queda na reposição, ela já cai menos do que cai a cotação do boi no mercado físico. Então, a gente já percebe que começa a ter um sintoma de inversão muito importante. Isso deve acontecer de maneira mais assim, significativa para o segundo semestre do ano que vem. Aí, de fato, vai se materializar a transição que o Brasil pode começar a sentir uma falta de oferta de boi e o preço reagir de maneira mais significativa. Agora, outubro, novembro, falar de curto, médio prazo aí, já pode ter um cenário mais construtivo, mas a gente não imagina o mercado subindo tanto, como a gente não imagina ele caindo tanto nesse momento agora como está acontecendo. A gente está no pico da oferta e o preço caiu 10% esse ano. João Otávio Figueiredo, analista de mercado da Tagro. Foi um prazer, viu, João, receber você aqui no Mais Pecuária. Muito obrigado pela sua entrevista. Conte com a gente, vamos estar semana que vem em Rondônia, amigo pecuarista da região, vamos organizar um jantar em Eric Emes na próxima quinta-feira. A gente teve o prazer de contar com você presente aí em Campo Grande. Então, é uma reunião muito importante do setor, para cada vez mais trazer aí luz para o indicador e contribuição com dados aí de qualidade para nortear a tomada de decisão da cadeia como um todo. Muito obrigado, Zaidan. A propósito do que você falou sobre esses encontros da Tagro, tive o prazer de participar recentemente em Campo Grande, né? E fiquei muito surpreso, viu, o João, com o nível de informação de mercado que vocês têm para que se chegue a esse processamento tão importante de dados que nós divulgamos apenas um pouco desses dados aqui, né? Mas eu gostei bastante e recomendo para as pessoas de onde vocês têm eventos marcados para que compareçam, porque são muitas informações importantes. Obrigado, João. Valeu. Muito obrigado pela sempre disposição de vocês. Aqui eu falo em nome de uma equipe grande, né? O Beto e mais 8 analistas trabalham na equipe hoje. A gente fica contente de poder entregar essa contribuição de dados para o setor. Muito obrigado pela oportunidade e falamos em breve.